Hello guys, today we're going to continue studying present perfect, but today we're going to learn a new expression, which is a new word, right, which is yet. So ever versus yet. This is what we're going to learn today. Okay, so let's review. Present perfect is when I use have or has as the auxiliary, then I use the people. I'm going to choose a person, a pronoun, right? Remember that have is for I, you, we, they, and has for he, she, it. After I do this, I put the past participle. The past participle is the verb in the third column, o verbo da terceira coluna, né? Então, do, did, done. Então, vamos usar done. Go, went, gone. Vamos usar gone, okay? And then you form a question. Very simple. This is just a review. Have you worked today? Então, aqui nós temos o have como auxiliary, a pessoa, you, e worked, que é o past participle de work. Ele é um verbo regular, por isso que ele termina em ed. Today. Então, short answer. Yes, I have. No, I haven't. Só colocar aqui o auxiliary, né? Isso aqui é short answer. Long answer. Yes, I have worked today. No, I haven't worked today. Então, vai ser simples, né? Então, short answer, ele para no have ou haven't. E quando for long answers, eu vou colocar o restante da frase. Ok. After this, I explained what is ever. Depois de ter explicado o que é o present perfect, eu introduzi a palavra ever, que significa alguma vez. Aonde que a gente vai colocar o ever naquela estrutura? Ela vai depois do pronoun, depois do pronome, ou antes do past participle. Ok, então vai ficar have, you, ever, e o verbo aqui na terceira coluna, né? Has she ever, e o verbo da terceira coluna, ok? So let's look at an example. Have you ever lived abroad? Você alguma vez morou no exterior? Short answer, yes I have. No, I haven't. Simple, fica igualzinho lá do primeiro. Quando a gente faz a question com ever, e eu quiser colocar long answer, eu tenho que introduzir a palavra already. Então vai ficar, yes I have already lived abroad. E se for negative, no, I have never lived abroad. Então isso aqui é uma diferença, aqui é haven't, né, porque é short answer. E aqui como eu coloco a palavra never, que é uma palavra negativa, nunca, né, eu não posso colocar o auxiliar no negativo, ele tem que ficar no affirmative. Então daí nós temos a tradução, have you ever lived abroad? Você alguma vez morou no exterior? Yes, I have already lived abroad. Sim, eu já morei no exterior. E no, I have never lived abroad. Não, eu nunca morei no exterior. Ok? So, when I ask with ever, eu vou responder com already ou com never. Ok, now I'm going to introduce yet. Eu vou introduzir a palavra yet, que ela tem two translations. Ela tem duas traduções. Por enquanto, eu vou colocar só a tradução da pergunta, que é já. Ok? Então, vamos pensar nela como já. E aonde que eu vou introduzir ela? Diferente do ever, que o ever ele ficaria aqui, né? Depois dos pronouns. O yet ele vai no final da frase. Então, não importa o tamanho da frase, ele sempre vai no final. Então, ficaria have you tananana yet? Has he tananana yet? Ok? Então, aqui o past participle, lembrando que é o verbo da terceira coluna. E yet aqui, na pergunta, a tradução vai ser já. Ok. Então, vamos ver aqui. Let's see this example. Have you taken a shower yet? Viu que eu coloquei o yet no final. Então, eu estou perguntando aqui. Você tomou banho já? Então, você já tomou banho, né? A tradução, daí você tem que fazer essa inversão. Mas, lembrando que o já, in English, only in the end, só no final. Have you taken a shower yet? Short answer, fica a mesma coisa. Nada muda das short answers. Yes, I have. No, I haven't. Simple. Quando a gente faz question com yet, eu vou ter three answers. Yes, I have already taken a shower. O already vocês já conhecem, ok? Eu vou introduzir daí agora uma nova frase no yes. Quando você fala assim, eu acabei de tomar banho. Yes, I have just taken a shower, ok? E daí a negative seria, não, eu ainda não tomei banho. No, I haven't taken a shower yet. Ok, so let's review. O yet, ele pode ir tanto na pergunta, na question, quanto na negative answer. Então, ele vai aparecer só nessas duas situações.
E daí, quando se faz a question com yet, eu posso responder com 3. Already, just e yet. 3 answers. Duas affirmative e uma negative. Okay, so let's look at the translation. Have you taken a shower yet? Você já tomou banho? Yes, I have already taken a shower. Sim, eu já tomei banho. Tá vendo que é a mesma tradução. Só que uma é para usado na question e a outra é usado na affirmative. Already é sempre na affirmative, ok? Nesses exemplos que eu estou passando. Just, sim, eu acabei de tomar banho. E no, I haven't taken a shower yet. Não, eu ainda não tomei banho, ok? That's why haven't. Por que o haven't tem que estar no negativo? Porque não tomei banho, ok? Eu não posso responder com never, porque não faz sentido. Have you taken a shower yet? Daí você vai dizer, no, I have never taken a shower. Não vai fazer muito sentido aí, né? Alright. Eu só vou fazer questions com yet, e agora nós vamos ver isso, a diferença do ever e do yet, ok? Então aqui eu coloquei todas as diferenças. Então vamos começar pelo ever. O ever, ele é só usado nas questions. Vocês já viram. Quando eu pergunto com ever, tem que responder com already or never. E aqui, o mais importante é que eu vou usar o ever para as coisas que não são rotina. Are not routine, que não são rotina. Example, travel to France, eat caviar, go skydiving. Isso aqui para você é ever. Alguma vez na vida você vai fazer isso aqui? Talvez, talvez não, ok? O yet, ele já é um pouquinho diferente. Ele não vai aparecer só nas questions, ele vai aparecer também na negative sentences, como eu mostrei para vocês. Quando eu pergunto com yet, em vez de 2 answers, eu vou ter 3. Already, que significa já, just, acabar de, yet, ainda. Então, o yet ele é só usado na negative, ou se não, na question. E ele é usado para coisas que são routine. Example, have lunch, take a shower. As coisas são rotinas. Por isso que não faria sentido eu responder isso aqui com never. Porque take a shower é uma rotina. Você espera o quê? Que a pessoa vai falar yes. Ou que ela vai fazer isso logo. É que é apenas uma confirmação. Ok? But this is the difference of yet and ever. Ok? If you have any questions, please ask me.